pessoal, tudo bem? Aqui é a tutora Gabi. Estou passando para deixar para vocês algumas dicas relacionadas ao procedimento de embarque e desembarque. Essa gravação, esse vídeo que eu preparei para vocês, ele é baseado no nosso material de apoio, que vocês encontram disponíveis lá na aba Conteúdos. Então vamos lá, vamos conhecer quais são os procedimentos de embarque e desembarque que o guia de turismo executa. Algumas dicas iniciais para a gente trabalhar com este procedimento. Primeira coisa é o guia chegar com, no mínimo, 1 hora de antecedência no local combinado o embarque. Qual o motivo disso, pessoal? Justamente para que o guia tenha tempo necessário para solucionar qualquer problema que tenha ocorrido na viagem. Se ele precisa solucionar alguma questão com o transporte, se tem algum impasse que precisa ser revisado com o motorista, de revisão do roteiro, as principais vias que serão executadas, né? Então, todas essas combinações, tudo que precisa ser feito com antecedência, é necessário que o guia chegue, então, no local combinado para encontrar com o motorista e com o transporte, já inclua no seu planejamento essa antecedência. Então, você chegou nesse local, está lá com 1 hora de antecedência mínima, você vai se encontrar, então, se apresentar para o motorista do veículo, sempre com muita cordialidade, simpatia. Já aproveita para anotar o telefone deste profissional, porque ele vai ser o seu grande parceiro na jornada do trabalho. Então, para todas as combinações que você precisa fazer com o motorista, já tem ali o número dele anotado. Então, essa é uma dica também que a gente deixa para você. Os outros itens, né? Conferir com atenção os equipamentos do meio de transporte e também a documentação do veículo, eu vou detalhar na sequência, mas também é uma etapa que o guia deve executar quando está ali apresentando, quando está verificando essa ambientação com o veículo, com o meio de transporte que vai ser utilizado pelo grupo. Repassar o roteiro e itinerário da viagem com o motorista também é um item bem importante, pessoal. Então, fazer esses acordos, se certificar que o motorista já conhece o trajeto, se ele tem alguma dúvida, se você está ali com o tempo e pode estabelecer esse diálogo com o motorista, já vai ser bem importante para a qualidade do roteiro que vocês vão executar juntos. Então, se tem alguma dúvida, pode-se buscar as ferramentas da internet, como o Google Earth, Google Maps, para então discutir quais são as melhores vias e também verificar se o motorista tem alguma outra sugestão de trajeto que seja mais adequado ao roteiro que será executado por vocês. Bom, por fim, nessa etapa também a gente faz a conferência dos documentos dos passageiros e aí utiliza a lista dos passageiros. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quais são as etapas, o que o guia deve conferir em termos de equipamentos do veículo. Bom, esse é o momento, pessoal, que vocês vão fazer a ambientação do meio de transporte. Vocês vão analisar como é que é o funcionamento do ar-condicionado, como é que é o encaixe para DVD ou para um pendrive, que de repente você quer usar com músicas para o grupo ou alguma dinâmica que você tenha preparado para o grupo. Vai ver o funcionamento do banheiro, como é que liga a torneira, qual é o botão da água, do sabonete, verifica se está tudo condicionado, tudo higienizado adequadamente. Então, essa ambientação ela vai ser também importante para o seu trabalho, vai demonstrar também o domínio aí, a sua agilidade em conhecer o tipo de transporte, que ele pode ser muito variado. Pode ser uma van, que aí vai ser um pouco mais simples essa sua ambientação, porque não é um espaço menor, mas pode ser ainda um micro-ônibus com banheiro, pode ser um double deck, pode ser um transporte, inclusive marítimo, Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho como é que faz esses procedimentos utilizando modais aquáticos. Bom, o que a gente recomenda? Que você tenha sempre um checklist. Esse checklist vai te ajudar a não esquecer nenhum desses itens que são bem importantes. Então,
Lembra de conferir a limpeza do veículo, certifica que todas as poltronas elas estão limpas e já verifica se tem saquinhos de lixo, se eles são individuais ou se vai ser um saco coletivo, né, que aí você mesmo vai organizar essa etapa. Verifica como é que está a higiene do banheiro, se tem sabonete, se tem toalha de papel, papel higiênico, se é necessário algum tipo de reposição antes da chegada do grupo. Imaginem que o transporte, ele é como se fosse a casa da gente. Quando a gente está recebendo alguém em casa, a gente prepara a casa, limpa, organiza, põe um cheirinho, faz aquela faxina no banheiro para ver se está tudo certo. Obviamente que a gente não vai fazer a faxina no ônibus, né? Mas, porque isso também é uma responsabilidade lá da transportadora que foi contratada. Mas é importante que a gente esteja sempre atento a esses fatores de higiene. O ideal é que a gente possa perceber pontos que vão trazer qualidade ao roteiro e ao serviço prestado pelo guia. E a limpeza, a higiene é um destes fatores. Bom, a gente verifica também qual é o funcionamento do sistema de áudio e de vídeo. Como é que funciona a TV, onde é que liga? Eu tenho que pedir auxílio para o motorista? É no painel de controle dele ou eu vou ter autonomia para fazer isso? Como é que funciona o DVD? Tem CD? Não tem? Tem USB? O que eu vou ter de recursos também para eu utilizar na minha condução? Essa forma, conhecer esses sistemas vai ser importante, vai te agilizar bastante lá na hora de executar o trabalho. Microfone. Pessoal, o microfone é um item tão importante no trabalho do guia. A gente, inclusive, recomenda, aconselha que o guia tenha o seu próprio microfone. Por que disso? Questões de higiene também. Imagina ter um microfone onde a gente está ali falando próximo da boca e usar um equipamento babado por outras pessoas não é muito legal. Vamos considerar aí essa época de pandemia, né? Principalmente agora não é um momento muito legal da gente está usando utensílios de outras pessoas, equipamentos de outras pessoas. Então, esse é um item que a gente, inclusive, aconselha que vocês, futuros guias de turismo, tenham o seu próprio microfone e tenham, se possível, um cabo extra para, né, ter em casos de necessidade aí. É bem comum a gente ter falha no microfone e isso, quando o grupo é grande, torna o trabalho do guia de turismo um pouco mais cansativo, porque ele vai ter que usar muito a voz, ele vai ter que falar em um tom mais alto, isso acaba desgastando bastante. Então vale a pena ter um microfone. Pode ser um portátil também, hoje em dia tem bastante coisa. Sugiro que você dê uma olhadinha no Mercado Livre, em lojas de tecnologia, tem bastante opção e vários modelos. Bom, como é que funciona o ar-condicionado? Às vezes o ar-condicionado é uma questão de disputa no grupo, porque às vezes uns não gostam, são mais friolentos, outros mais calorentos. Então vai ter sempre alguém chamando pelo guia de turismo para ajustar, ou horas o ônibus vai estar muito calor ou muito frio. Então é legal que você conheça esse funcionamento, até para você poder orientar melhor o seu visitante. Verificar os cintos de segurança, gente. Cintos de segurança todas as poltronas devem ter e é o item obrigatório do meio de transporte. Então é preciso certificar disso, consultem, avaliem se estão funcionando, né? Façam aquela avaliação bem crítica, analisando bem se cada poltrona está com o seu cinto de segurança e se está funcionando adequadamente. Pode acontecer, por exemplo, de ter alguma poltrona que não esteja com o funcionamento adequado do cinto de segurança. Então você pode inclusive sinalizar e orientar que as pessoas não sentem, não utilizem aquela poltrona. Por isso que é importante você fazer essa vistoria, essa verificação do veículo com bastante antecedência. O serviço de bordo, nesse momento também você organiza os seus materiais de serviço de bordo. Qual é a recomendação? A gente pode utilizar um espaço do ônibus, ou a primeira poltrona, ou a última. Do meu ponto de vista, eu considero a parte do fundo mais adequada para organizar essa etapa do serviço de bordo, né? Porque assim você não fica tão na viseira, né? No olhar de todo o grupo para poder fazer esse serviço. Então você pode se organizar, vestir seus equipamentos para depois servir a bordo. E já deixa isso tudo organizado, seja no maleiro, né, na parte
de cima ali para organizar a bagagem de mão, ou até mesmo acondiciona bem em uma das poltronas. Um cuidado, né, neste momento é que, como o meio de transporte ele vai estar em movimentação, vocês vão estar na estrada, se certifica que você acondicionou de uma forma bem adequada esses materiais para você não perder. Aí, imagina ter sanduíche saltando pelo ônibus, garrafa correndo pelo ônibus, não fica bem, né? Então já aproveita esse momento para organizar direitinho os seus materiais de serviço de bordo, os alimentos e as bebidas. Se tiver frigobar, já aproveita para colocar as bebidas no frigobar, para servir elas geladinhas, né, quando for o caso. Ou se certifica se tem cafeteria, às vezes alguns ônibus têm cafeteria, né? Se certifica como é que é o funcionamento, como é que você vai fazer para servir a bordo. Então esse é um momento bem adequado para você fazer isso. Bom, vamos adiante. O que mais? Agora vem uma etapa que é muito legal, que vocês precisam ter bastante atenção. Alguns guias não seguem esses procedimentos, só que eles são muito, muito importantes. Eles vão estar impactando justamente no momento da fiscalização do veículo. Então agora a gente vai abordar esse tema que é muito, muito relevante para vocês. O que você deve verificar em termos de documentos? Documentos aqui a gente vai incluir desde os vouchers, as notas fiscais e também, sobretudo, os documentos do veículo, que vão certificar a qualidade daquele prestador de transporte. Neste primeiro ponto, eu já quero alertar sobre a questão do Cadastur. Gente, o Cadastur ele é um site do Ministério do Turismo que credencia todos aqueles prestadores de serviços turísticos que estão em regularidade. Quais são os prestadores que têm obrigatoriedade de participar do Cadastur? Os hotéis, as agências de viagens, os serviços de transporte, nós, guias de turismo e os parques temáticos. Então, essas categorias obrigatoriamente devem ter o seu registro no Cadastur. Outras atividades turísticas, elas também podem participar do Cadastur, mas aí não tem essa obrigatoriedade. Então, o primeiro ponto, você está chegando no transporte, já vai com aquele olhar clínico, pesquisando onde é que está o adesivo do Cadastur. Ele já vem adesivado, às vezes, na lateral, próximo ao motorista, às vezes na parte traseira do veículo. Então, já tenta anotar isso, verificar se está certinho, se essa é uma empresa de transporte turístico credenciada. Um outro ponto, já aproveita desse momento para anotar a placa do veículo. Anota ali, porque você vai ver agora na sequência o quão importante é ter o número da placa do veículo. Você vai conferir também as notas fiscais do serviço, vai ver qual é o itinerário que a agência contratou para esse motorista executar. Então, quando a gente elabora um roteiro, a gente faz um roteiro detalhado, com endereço, todos os endereços, todos os pontos que serão visitados pelo grupo no roteiro, e isso serve para o cálculo da quilometragem. Então, é importante que você saiba, né, quais são, que quilometragem foi essa, se você tem algum tipo de margem, caso necessário, às vezes a gente precisa adaptar o roteiro, a gente às vezes precisa incluir uma parada técnica que não estava prevista, fazer algum deslocamento, às vezes até para buscar assistência de saúde. Às vezes isso pode acontecer. Então é importante que você saiba essa quilometragem que foi contratada para saber qual é a margem de negociação que você vai ter. Claro, né, quando precisa exceder muito, é sempre importante que você contate a agência para verificar essa possibilidade, né, para que ela já negocie com a transportadora, se for o caso. Bem, a gente confere também, pessoal, nessa etapa, a carteira de habilitação. Verifica qual é a validade, qual é a categoria que esse motorista está habilitado para conduzir. Então, tudo isso. Alguns locais, alguns municípios têm exigido também para transportes maiores, né, que o motorista tenha um curso de qualificação também para isso. Então, alguns municípios também fazem essa exigência. É interessante que vocês pesquisem qual é a situação aí na localidade de vocês. Bom, verifica também o seguro do veículo, se ele está vigente. Isso é bem importante. O laudo de inspeção técnica e as cópias
da lista de passageiros que são autenticados. O guia vai receber a lista de passageiros das mãos do motorista, porque é a empresa transportadora que vai informar o nome dos passageiros para as autoridades de rodagem. Então, pode ser o DAIR, pode ser a NTT ou alguma outra empresa, né, dependendo aí da tua localidade, que seja responsável por cuidar das estradas e rodagens. Né? Então, se tiver algum tipo de divergência em relação aos serviços de transporte, o reparo ele precisa ser providenciado antes da chegada do grupo. Então, vejam quão importante é essa antecedência que o guia se prepara, né? Isso é muito importante. Isso vai refletir também no profissionalismo deste trabalhador. Bom, vamos adiante aqui. Eu vou mostrar agora, a partir de agora, alguns exemplos para vocês. O que precisa verificar? Lembra que eu dei a dica de vocês anotarem? Quando já está chegando no veículo, já vai lá no seu material, na sua prancheta e já anota a placa do veículo. Porque ali onde eu destaco, ali na esquerda, já tem o número da placa que vocês precisam verificar na documentação do veículo. Qual é o ponto-chave aqui, pessoal? É se certificar que aquele transporte que foi encaminhado para que vocês façam o roteiro, se ele está de fato com os documentos vigentes, né? Estão batendo ali o real com a documentação. Às vezes pode acontecer troca. Já vivi uma situação em que a empresa me mandou um veículo e a documentação de um outro qualquer. Eu não posso dar sequência no meu trabalho de guia com a documentação de um outro veículo. Os documentos eles têm que bater, eles têm que estar certinhos ali. Na direita, aqui no canto da direita, nós temos um exemplo do documento do motorista. Então, o que é importante? Vocês verificarem a validade e a categoria. A categoria de habilitação para o motorista prestador de serviços, né? Se vocês estiverem trabalhando com micro-ônibus, ônibus, vans, tem que ser na categoria D. Então, isso é bem importante verificar. Bom, que outros documentos, né? Vamos ver aqui. O certificado do Cadastur. Então, recentemente, o Ministério fez uma mudança do layout. Esse é o layout mais atualizado. Pode ser que a empresa tenha um layout mais antigo. Nossa, se você identificar que é uma outra configuração, uma outra cor do adesivo, entra no site do Cadastur e verifica se a empresa está certinha, né? Porque pode ser, inclusive, que a empresa já tenha feito seu Cadastur e está com ele atrasado, está com ele vencido. Então, se você identificar que a empresa de transporte está com um adesivo antigo, tinha um verde água antigamente, tem um ainda muito, muito mais antigo que está com o nome da Embratur. Antigamente, os serviços turísticos, né, eles eram organizados pela Embratur. Isso já faz bastante tempo que mudou, já com a criação do Ministério do Turismo, o Ministério assumiu essa função de cuidar dos prestadores de serviços e a Embratur passou a cuidar da imagem do Brasil, das campanhas de marketing, na divulgação do Brasil no exterior, criações de campanhas aqui do turismo doméstico, né? Acabou tendo outra função. Então, se vocês verem, tem um número do Cadastur, mas está escrito lá Embratur, nossa, essa empresa está muito antiga. Então, entra no site, pelo celular mesmo, vocês conseguem acessar o site do Cadastur e verifiquem se tem o nome daquela empresa ali, se ela está, de fato, regulamentada. Bom, aqui me acompanhem na tela da esquerda, aqui no exemplo da tela da esquerda. Nós vamos ter ali naquele quadradinho roxo, novamente, a questão da placa do veículo. Então, essa placa, verifiquem novamente se a placa que vocês estão ali no real, se ela está batendo com a documentação. A quantidade de pessoas, vejam aqui nesse quadradinho azul. Aqui, essa quantidade de pessoas que vem na lista de passageiros, ela é bem importante também, porque é a partir dela que você vai fazer um cálculo para verificar o quantas pessoas você pode alterar ou substituir
na lista de passageiros. Então, isso também é importante. Aqui nesse laranjinha, né, nós vamos ver aqui a cidade de ida, ou seja, a cidade de origem, e a cidade de retorno também, para onde vocês estão indo com aquele grupo e qual é a cidade que estarão retornando. Isso é importante porque que tem essa informação na lista de passageiros, justamente para diferenciar o transporte turístico de um transporte regular. E aí, se, por exemplo, tiver mais de um ponto de embarque, isso também deve ser descrito aqui na lista de passageiros. Os pontos de embarque, se você vai pegar um passageiro em cidades diferentes, estes pontos de parada têm que estar indicados também aqui na lista de passageiros. Bom, o que você vai verificar no momento do embarque? Quais são as informações que você vai ter aqui na lista de passageiros que a transportadora encaminhou para você? Você vai ter aqui essa numeração, que vai te dar o número corretinho de passageiros, o nome completo desse passageiro, então tem que verificar a grafia, se ela está adequada, se ela está batendo com o documento de identificação desse passageiro, o número da identidade ou do documento de identificação, né? Lembrando que a gente pode aceitar carteiras de identidade, registro profissional, carteira de trabalho, certidão de nascimento, né? Tem uma lista de documentos de passageiro que a gente pode aceitar. O que é importante? O número que for informado aqui é o número que o passageiro, do documento que o passageiro deve apresentar. Se porventura o passageiro chegou para você com um outro tipo de documento que você sabe, conhece que é válido, que está em boas condições, você pode aceitar, mas vai fazer uma alteração na lista. Então, vai incluir o número desse documento de identificação do passageiro que está correto. E o órgão expeditor. Como é que a gente vai fazer a alteração nessa lista de passageiros? Se você identificou que precisa fazer algum tipo de ajuste, substituição, alteração, você vai passar um risco naquele número, por exemplo, se eu tenho ali o número 11, né, que eu preciso destacar, você vai passar um risco nessa linha e vai colocar um número sequencial aqui, vai acrescentar este nome na sequência dessa lista de passageiros. A lista ela é encaminhada em 3 vias, então todas as vias que forem passar por algum tipo de adaptação, você também vai fazer esse registro nas outras vias, certo? Um outro documento que deve ser verificado, o laudo de inspeção técnica, o LIT. O que a gente verifica no LIT? Esse documento ele é expedido pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, você vai verificar a placa, vejam aqui, novamente a placa, e a data de validade, né? Se está vigente, se está certinho. Tranquilo, né? Às vezes a gente não dá bola, mas olha aí, isso tudo que eu comentei é referente àquela etapa lá do Sr. Pedro, quando vocês estão encontrando o Sr. Pedro na atividade 1 para o C3. Tudo isso deve ser descrito lá naquele bloco. O que você vai falar com o motorista, o que vai combinar com ele, o que vai verificar no veículo e o que vai conferir em termos de documentação. Então, temos a resposta aqui direcionada. Bom, você viu que estava tudo certo, tudo adequado com o veículo, vai fazer o embarque dos passageiros. E agora? O que você precisa ter em mão? Vai ter uma prancheta com a relação desses passageiros, a lista de parques. E se for o caso, vai ter também uma cópia do espelho do ônibus para orientar quais são as poltronas, né, os assentos de cada um destes passageiros. Lembram lá da UC2, quando a gente via aqueles documentos preliminares da viagem? Vocês exercitaram a execução, né, a elaboração de um espelho do ônibus. Então, tem agências que utilizam isso, tem outras agências que não dão bola, que deixam os passageiros sentarem-se livremente, né? Bom, chegou o momento de você fazer a conferência dos documentos do passageiro. Neste momento, o guia se posiciona na porta do veículo e pede, por gentileza, que o passageiro apresente seu documento de identificação.
E aí você vai conferir lá aqueles itens que a gente acabou de ver na lista de passageiros. Tá tudo certo, o passageiro apresentou o documento correto, a grafia estava correta, você pode ceder sua mão e gentilmente conduzi-lo ao ônibus. Se tiver alguma mala, alguma bagagem que precisa ser guardada, você pode direcionar o motorista. Então, lembra de concentrar toda a sua atenção nesse momento da conferência da documentação do passageiro, que é um procedimento fundamental, muito importante em um roteiro. E o motorista, que é o seu parceiro, seu aliado do trabalho, vai lhe ajudar aí com as questões da bagagem. Então, se tiver alguma bagagem para ser reposta, já orienta ali para ele passar com o motorista, organiza isso, o motorista vai colocar a etiqueta de bagagem, entregar uma via ao passageiro e o passageiro é conduzido ao transporte. Bom, em casos de atraso, né, de repente o passageiro fez a identificação, ali se apresentou ao guia, o guia conferiu o documento dele e ele resolveu descer do ônibus. Quis comprar o suco, alguma coisa. Isso é bem delicado e o guia tem que ter bastante atenção nesses casos a fim de evitar os atrasos, né? Estabeleça uma tolerância máxima e aqui a gente recomenda 15 minutos no máximo, porque a gente também tem que valorizar aqueles passageiros que foram pontuais, né? Então você precisa estabelecer um equilíbrio aí. Você vai dar um prazo de até 15 minutos. Para algumas circunstâncias, às vezes o passageiro está atrasado, entrou em contato, pediu para aguardar, mas não deixe muito tempo, certo? Os documentos dos passageiros, o que a gente pode aceitar em viagens nacionais? Considerando esse item, né, viagens nacionais, a gente pode aceitar como documento de identificação a identidade civil ou a militar, a identidade profissional, né, de conselhos como a OAB, o Conselhos de Arquitetos e Urbanistas, Conselhos de Biologia e Geografia, enfim, os conselhos profissionais, a Carteira Nacional de Habilitação ou a eletrônica também é possível aceitar, carteira de trabalho, a certidão de nascimento, e agora a gente pode aceitar a certidão de nascimento para adolescentes de até 16 anos. Isso é uma mudança bem recente do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então essa questão modificou agora há pouco tempo. Então fiquem atentos a isso. A autorização dos responsáveis, né, quando ausentes, e aí a gente vai considerar parentes de até 3º grau. Isto, sobretudo, para viagens interestaduais e viagens distantes da região de domicílio da criança, né? Por exemplo, para viagens da região metropolitana, não é necessário essa autorização. Passaporte nacional e internacional, cédula de identidade do estrangeiro, o CIE, e a identidade diplomática ou consular. Esses últimos eu ainda nunca nunca atendi alguém que se apresentasse com diplomática ou consular. Eu confesso para vocês que seria uma novidade para mim. Mas essas são as relações aí de documentos que a gente poderia aceitar em um roteiro, né, no procedimento de embarque. Algumas questões. Essas são uma listagem para viagens nacionais no território brasileiro. Viagens internacionais, e aqui eu estou considerando o território sul-americano, os países que fazem parte da América do Sul, nós só temos 2 documentos possíveis: carteira de identidade ou o passaporte. Então, não é possível ingressar na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile, no Equador, nas Guianas. Nas Guianas ainda tem a questão do visto em algumas delas. Não é possível acessar com a carteira de habilitação ou identidade profissional, por exemplo. Cuidados que vocês devem ter com a documentação. Sobretudo, com o estado de conservação deste documento. Para o passaporte, nós vamos ter uma validade de 10 anos desse documento. Para a identidade, nós não temos isso. A identidade, a questão principal é que a foto
do documento ela esteja compatível com a imagem do passageiro naquele instante, né? Às vezes tem mudança da cor do cabelo, às vezes a pessoa fez a identidade quando criança, então tudo isso deve ser cuidado. Vocês podem aceitar os originais ou cópias e sempre, né, cada um deles em um bom estado de conservação. É possível aceitar o boletim de ocorrência, mas neste caso tem uma questão da validade deste documento, que não pode ultrapassar 30 dias de emissão. Então vamos ter atenção aqui neste item. Orientações gerais. Bom, verificamos o veículo, fizemos a conferência do documento do passageiro, chegou o momento aí de embarcar. O que a gente faz? Essas questões já falei com vocês, né? Você vai fazer o seu speech inicial. Alguns cuidados com o speech inicial. Vocês podem pensar no speech como uma grande saudação que você está fazendo ali com os seus passageiros, aquelas boas-vindas. Então, essa mensagem inicial ela tem que ser um tom animado, um tom de felicidade. Vocês estão recebendo aquelas pessoas ali e passarão dias ou horas juntos compartilhando o mesmo roteiro. Então, depois de todos estarem acomodados, né, sentados com cinto de segurança, você vai fazer o seu speech inicial. Lá no modelinho de apoio, nós temos uma sugestão para vocês. Então, tem um esqueminha para que vocês possam adaptar o seu speech inicial. Então, pontos que são chaves, né? Se apresentar, fazer uma saudação, né? Trazer olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? De acordo com o período que vocês estarão recebendo o público. Você se apresenta, diz o seu nome, apresenta o motorista, agradece a agência que o contratou, né? Diz da onde é e vai falar da viagem de destino. Então, vamos dizer, ele vai explicar o que é aquele roteiro, para onde estão indo. Neste momento, você pode fazer uma fala muito breve, explicando os principais pontos de visitação. Fala dos passeios, fala das atividades que estão previstas, numa ideia de criar uma boa expectativa naquele visitante, de deixá-los já animados, com uma boa ansiedade daquilo que será visto. Não é preciso detalhar, né, em cada ponto que vai ser feito, não é uma apresentação geral. Porque depois, né, à medida que você vai desenvolvendo o roteiro, você vai retomar isso e vai poder falar isso diretamente com o grupo. Então, lembra nessa etapa de falar, de apresentar o motorista, ou os motoristas, se for o caso, e faz algumas combinações com o grupo também neste momento. Pensa em alguns acordos breves de convivência, como é proibido ficar de pé no veículo enquanto ele está em movimento, uso do cinto de segurança, pontualidade, se você quiser retornar isso, né, reforçar essa questão dos horários e da pontualidade do grupo, também é um momento que é válido você trazer. Bom, antes de fechar, não deixa no vácuo lá o seu visitante, né? Você vai se colocar à disposição dele. Você pode ainda, se desejar, incluir alguma orientação sobre o funcionamento do transporte, o ar-condicionado, lanternas, se tem ou não tem tomada para o celular, que agora as pessoas pedem muito, né? Onde eu recarrego meu celular, onde é que tem? Se o ônibus tiver esse recurso, você já pode orientar. E o uso dos banheiros também. Alguns guias gostam de fazer algumas combinações sobre o uso do banheiro, né? Tipo, faça apenas o número 1, evite o número 2, coisas desse tipo. Por fim, gente, façam uma saudação e se coloquem sempre à disposição do grupo. Esse é um papel importante que o guia tem de estar ali disponível para o servir. Então, desejem deixar uma mensagem positiva nessa etapa final e se coloquem à disposição do grupo. Na sequência disso, você pode ofertar um serviço de bordo ou preparar uma integração com o grupo.
mas isso vai ser tema para uma outra conversa e uma outra aula nossa. Bom, eu vou falar aqui também, aproveitando esse momento, de um serviço que é prestado pelo guia de turismo, que é o receptivo no aeroporto. Nós estamos exercitando agora nessa atividade uma parte desse serviço. Né? Você está chegando no aeroporto para recepcionar um grupo que está vindo de outra cidade. Então, você está fazendo um transfer in. Nós temos duas possibilidades para esse serviço. Na primeira, você será o guia local do receptivo e vai recepcionar o grupo no local combinado. E uma outra circunstância é você ser o guia acompanhante, ou seja, você está desde a cidade de origem desses passageiros acompanhando o grupo em toda a viagem, todo o transporte aéreo, e vai levar o grupo para o local agendado, né? Vai estar fazendo toda a assessoria, o acompanhamento do grupo ao hotel, pousada, às visitações. Chega no aeroporto e encontra um guia receptivo. Então, essa seria uma segunda situação. No caso do nosso exercício ali, da atividade 1 da UC3, e na sequência, vocês estarão mais vivenciando ali aquela primeira situação, que vai ser o guia receptivo aguardando o grupo no local combinado. Então, antes dessa combinação, o que o guia precisa, né? O guia precisa ter uma placa de identificação do grupo, que pode ser fornecida pela agência, ou o próprio guia ter a sua placa, né? Vocês já tiveram esse aprendizado lá na UC2, de elaboração disso, né? Tem os exemplos lá para quem quiser retomar esses estudos. E aí você já vai saber com o grupo o dia de chegada, o horário previsto para essa chegada, os dados do voo, a lista de passageiros e o local de endereço para o grupo, onde o grupo será levado. Essas informações aqui, elas vão estar disponíveis lá na atividade no roteiro do guia. Então, os horários, o localizador, as informações, todas estão disponíveis lá no grupo. A única coisa que não tem na atividade, que a gente não incluiu, foi a lista de passageiros. Mas isso vocês disfarcem, desconsiderem e vamos considerar lá o roteiro detalhado, o roteiro do guia, que está disponível lá no enunciado da atividade. Bem, eu já tenho todas as informações, chegou o dia de eu estar lá no aeroporto aguardando esse grupo. O que eu preciso fazer? Conhecer essa estrutura do aeroporto, né? Tem diferenças aí entre o aeroporto que é regional, nacional e internacional. Também ter uma antecedência nesse local, né? Para que você faça esse olhar, essa vistoria, se habitue a esse aeroporto para conseguir indicar onde fica uma farmácia, onde há a praça de alimentação, onde é que estão os bancos, onde ficam as autoridades, como, por exemplo, a Polícia Civil, a Anvisa. Às vezes, as pessoas têm essas necessidades e têm serviços que a gente pode já resolver no aeroporto mesmo. Bom, de posse da lista de passageiros e também do localizador da reserva aérea, você vai aguardar esse grupo em um local estratégico e visível. Em geral, a gente aguarda aí o grupo no portão de desembarque. Então, já fica ali aguardando, né? Você já vai estar na porta, mais próximo ao local de saída do aeroporto. Já vai estar ali aguardando com uma plaquinha de identificação, com o seu uniforme, seu crachá de guia de turismo. No caso do guia não ter uniforme, a agência não prestar, né, não disponibilizar o uniforme para o profissional, você deve ter os cuidados com a sua apresentação pessoal. Lá na atividade, a gente vai estar vivendo essa situação. Então, vocês precisam descrever quais são os cuidados com a apresentação pessoal e higiene que o guia deve ter. Como é que vão ser essas vestimentas? Descreve essas vestimentas. Vou estar com uma calça social, uma camiseta assim, uma camisa assado, sapatos de tal forma, vou estar com o cabelo penteado, mulheres com cabelo preso, né? Descreve toda essa etapa lá. E vai
recepcionar então o grupo, trazendo as informações. Bom, passou isso, o grupo chegou, você vai dar as boas-vindas, vai se apresentar, vai verificar se eles precisam de alguma coisa, se estão todos bem. Feito isso, vai direcionar esse grupo para o local onde o transporte estará aguardando. Então, já vai estar ali acompanhando esse grupo. Se for uma outra situação, vocês estarão como guias acompanhantes e vão ser responsáveis por conduzir esse grupo desde do check-in no aeroporto ao restante da viagem. O que você faz nessa situação? Você vai se dirigir, então, com o código da reserva, né, o localizador, para o totem da companhia aérea ou para o balcão. O que eu recomendo? Se for um grupo muito grande, mais de 10 pessoas, já vai direto para o balcão da companhia aérea fazer esse check-in. Se for um grupo pequeno, você pode fazer no totem da companhia aérea. Por quê? O sistema das companhias aéreas ele é muito lento para que a gente faça o check-in. Então, isso às vezes pode demorar muito tempo você estar lá no totem fazendo isso. Se a gente já tem essa informação com antecedência da agência, você pode até providenciar o check-in antecipado. Então, já faz ali um dia antes, você já organiza tudo, chega no aeroporto, só faz a impressão do cartão de embarque, ou até mesmo, né, usando as redes sociais, agora você pode mandar até pelo WhatsApp esse cartão de embarque para o passageiro, já facilita bastante. Fez o check-in, vai providenciar lá o balcão, vai para a parte da companhia aérea para orientar sobre o despacho de bagagens e as bagagens de mão. Então, se a passagem aérea tiver essa inclusão aí da bagagem, né? Agora ela é paga, antes a gente tinha a facilidade de conseguir despachar sem ter que pagar uma tarifa extra. Mas às vezes acontece o passageiro querer despachar, então você vai orientar ali o balcão para esse despacho. Né? Já organiza todo o grupo para que todos fiquem juntos. E aqueles que não precisam, você já faz uma combinação com o grupo para dizer, me aguardem aqui, se vocês precisarem tem tais coisas aqui perto, mas me aguardem aqui para a gente não dispersar. É legal que você mantenha este grupo coeso, ao menos até chegar ao portão de embarque. É legal que você conheça também a estrutura do aeroporto, onde fica o portão de embarque, onde é que estão os banheiros, os duty-frees, praça de alimentação, tudo isso para conseguir orientar com bastante qualidade aí os seus passageiros. Os aeroportos eles costumam ser bem sinalizados, então fica muito atento a essas placas, a essa direção, né? Isso facilita muito, nos ajuda muito na execução aí dos procedimentos aéreos. Se você já fez tudo o que precisava, já passou pelo raio-x, já orientou, é legal assim você já... Uma coisa que eu gosto de fazer com os grupos que eu atendo é combinar, olha, eu faço todo o checklist. Fiz o check-in, fez o despacho, fez o registro, começou a se preparar para o momento do embarque, leva todos no grupo, passa pelo raio-x, sinaliza o grupo onde é que é o portão de embarque. O meu primeiro passo é fazer esse checklist e manter o grupo no portão de embarque e pedir para que eles tenham atenção. Depois disso, estamos com o horário ainda livre, orienta, né? Você pode deixar o grupo mais livre, combina um horário, um local para encontro no aeroporto e se mantém ali. Mas eu acho que é importante a gente sinalizar o portão de embarque, deixar um local de apoio para o grupo bem sinalizado. Isso evita bastante dispersão e principalmente quando a gente está com grupos muito grandes. Então isso é bem importante. Quando a gente está acompanhando, né, antes de entrar na aeronave, você pode avisar aí a companhia, a sua agência que está finalizando, que estão todos embarcados, que deu tudo certo, né? Foi sucesso. Quando você está no voo, não tem muito o que o guia fazer. A gente não faz speech, não faz dinâmica. A gente senta, coloca o cinto de segurança e relaxa. Porque aí nós vamos ter os comissários de voo e toda
a equipe da companhia aérea que vai executar os seus procedimentos, né? E nós, guias e passageiros, seguem todas as orientações da companhia aérea. Algumas dicas. Se possível, seja o primeiro a preparar o seu desembarque. Assim, né, às vezes não dá, às vezes não é possível, mas aí você já pode deixar uma mensagem para o grupo, uma orientação para que eles aguardem em tal ponto, aguardem logo depois do corredor de saída, para não haver dispersões, para que você possa conduzi-los aí até o local onde a bagagem está disponível, ou até o guia receptivo que estará aguardando o grupo no aeroporto. Sempre que possível, tenta ser um dos primeiros a sair, para que você possa conduzir mesmo, de fato, o grupo. Às vezes não dá, né? Porque a gente vai ter aí um voo comercial, às vezes passageiros de outros lugares, às vezes não rola essa situação. Mas quando possível, tenta fazer isso. Os procedimentos marítimos, galera. Não é muito comum, assim, os guias de turismo acompanhar os passageiros nesse tipo de serviço. Mas temos aí também como uma possibilidade de trabalho o guia de turismo, o acompanhamento em cruzeiros, em navios, né? Há uma área de atuação que é bem interessante, principalmente para o turismo internacional. Mas o que você faz aí quando se trata de orientações para procedimentos marítimos, né? Conhecer a estrutura das embarcações para que você possa orientar os passageiros, isso é um aspecto importante. Orientar sobre o despacho de bagagens, como é que vai funcionar, onde leva, quem faz, né? Então, essas orientações são importantes. A programação, quais são as atividades que estão previstas na embarcação, os serviços que o pessoal vai ter disponível, os locais de desembarque em terra, né? Se vai ter alguma oferta de passeios opcionais, ou seja, você vai fazer uma parte mais de ciceronada, de assessoria aí para as informações do grupo. Mas em geral aqui a exemplo das companhias aéreas, né? Aos funcionários do navio, ou do cruzeiro, enfim, que fazem todo esse acompanhamento e esse suporte de informações ao grupo, né? Bem, agora que já para uma etapa final aqui do nosso vídeo, com um vídeo longo, né? Mas é muito assunto, é um tema muito importante e é o que a gente mais vai executar ao longo da atuação enquanto guia. Falando aqui, galera, dos procedimentos finais. Nós vamos ter os procedimentos quando rodoviários, né? É importante que você lembre de pedir o preenchimento da pesquisa de satisfação, ou como nós chamamos aqui, do opinário. Então, quando você vai fazer lá os procedimentos de encerramento, você faz o agradecimento a todos os envolvidos, agradece a preferência e deseja um bom retorno aos lares das pessoas, orienta sobre o desembarque, se vai ter mais de um local para desembarque. Se desejar, pode fazer uma dinâmica, deixar alguma mensagem aí para o encerramento. E deseja que espere vê-los novamente, né? Vê-los em algum outro roteiro. É o momento que a gente divulga também outros roteiros da agência, oferece visitação a outros destinos, divulga a sua página no Instagram para que as pessoas te sigam, acompanhem o teu trabalho, né? Lembra lá de investir no marketing pessoal e dessa presença digital que ela é tão importante. Quando todos desembarcarem, é importante que você faça uma vistoria do veículo também, para verificar se ninguém esqueceu nada, se não tem algum item pessoal que foi esquecido. Você organiza o seu material de trabalho e recolhe aí os lixos os resíduos que foram gerados, já deixa isso organizado também no transporte. Feito isso, agradece aí a companhia do motorista, a parceria do trabalho, e fechamos a condução. No aéreo, então, como eu comentei, a dica é tentar ser o primeiro a desembarcar, porque assim você vai conseguir orientar bagagem, desembarque, as conexões, né? Quando a gente precisa trocar de aeronave também, receptivo, enfim, você consegue ter esse olhar mais atento para todo o seu grupo, se você consegue
possível. Às vezes não rola não e também tá tudo certo. O importante é não perder nenhum passageiro dentro do aeroporto, não esquecer ninguém, né? Isso que é também o válido. No marítimo, né, nos procedimentos finais, a gente vai orientar sobre as bagagens e também o transfer. Como é que vai ser esse recolhimento, questões de gorjetas também, né, para os funcionários, o transfer, quem está aguardando, como é que a gente vai se organizar para isso. Tranquilo, né, gente? Então, a gente faz o encerramento aqui desse tema. Eu espero que o vídeo seja útil para vocês aí, para esse aprendizado, para compartilhar alguns conhecimentos e dicas com vocês. Agora a gente segue em contato lá pelo ambiente virtual, melhor aqui pelo ambiente virtual. Dúvidas é só mandar uma mensagem ali pelo Fale com a Tutora e a gente está à disposição. Ótimos estudos para vocês, um abraço e até uma próxima. Tutora Gabi.